Fala aí, galera do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje aí, nós vamos falar sobre os exercícios, né? Sobre o capítulo 18 que fala sobre os exercícios e projetos, né? É uma revisão, pequena revisão aí sobre o conteúdo já abordado, beleza? Então, nós vamos fazer aqui a correção desses exercícios, tá? Juntamente com vocês. Então vamos lá. O exercício 18 fala assim: aponte, número 1, tá, dos conceituais fala assim: aponte as causas da marcha para o oeste. Aponte as causas. Então, a expansão para o oeste teve aí como causa, né, a busca por terras para a agricultura, a matéria-prima para a indústria e a descoberta de ouro na Califórnia. Então esses foram os principais fatores, né? Causa a busca aí por terras, né, para a agricultura, a matéria-prima também, matérias-primas para a indústria e também a descoberta de ouro na Califórnia. Beleza? Então, questão número 2, questão número 2, que fala assim: relacione as invasões napoleônicas com o processo de independência da América Espanhola. Pô, essa daí é uma coisa ligada na outra, né? Só aconteceu devido a também a questão de Napoleão, né? Quando Napoleão ele invadiu a Espanha, né, as colônias já contestavam o sistema colonial e organizavam um governo provisório, dando início ao processo de independência. Então, a partir daí, né, a partir da invasão de Napoleão, as colônias elas ganharam mais força para tomar o poder e assumir o controle dos territórios, tá bom? Então, Napoleão ele foi fundamental para o processo de independência da América Espanhola. 3. Aponte duas diferenças para as conjurações mineira e também a conjuração baiana. Duas diferenças. Duas diferenças. Então vamos lá. A conjuração mineira ela foi uma revolta da elite e não tocava na questão escravista, tá? Já a conjuração baiana foi uma revolta popular que defendia o fim da escravidão. Então, nós temos aí dois contextos, eram emancipacionistas, mas elas não tocavam. Uma tocava na questão da escravidão e a outra nem falava disso, tá? 4. Identifique duas transformações promovidas pela corte portuguesa no Rio de Janeiro. Duas transformações promovidas. Vamos lá. Vamos falar dessas duas transformações, né? Com a transferência da corte para o Brasil, tá, foram promovidas mudanças, como a criação do Jardim Botânico, o Banco do Brasil, também a Biblioteca Nacional, tá? Então, falei aí algumas mudanças, né? Jardim Botânico, Banco do Brasil e Biblioteca Nacional foram duas transformações ocorridas no Rio de Janeiro. Questão 5 diz assim: caracterize a Revolução Liberal do Porto. O movimento liberal, presta atenção, o movimento liberal do Porto foi uma revolta liberal que desejava o retorno da corte portuguesa e a limitação do poder de Dom João através de uma constituição, tá? Além disso, eles desejavam também a recolonização do território brasileiro, beleza? Então, falando aí um pouco também sobre os exercícios conceituais, não, contextualizados, conceituais nós já falamos. Questão número 6 diz assim: a incorporação de novas áreas entre 1820 e 1850, que deu aos Estados Unidos sua atual formação territorial, estendendo-se do Atlântico ao Pacífico, deve-se fundamentalmente, letra A um avanço natural para o oeste, tendo em vista a chegada de imenso contingente de imigrantes? Não.
Lembra que nós já falamos aqui na outra questão isso? Então, vamos lá. De acordo com a liderança indígena Sioux ou Apache, tradicionalmente aliados aos brancos, também não, porque os indígenas foram dizimados, tá? Os indígenas, eles foram dizimados nesse processo. C. A vitória na guerra contra o México, que derrotado foi obrigado a ceder quase metade do seu território. Resposta correta. A partir do controle do avanço, né, pelo México, né, nós temos também uma expansão para o oeste, beleza? Não teve nada misturado a essas outras questões. Mas vamos lá. Questão 7. Fala assim. Eu tenho um textinho aqui, né? Uma coisa dividida contra si mesma não subsistirá. Acredito que esse governo meio escravista, meio livre, não poderá durar para sempre. Não espero que a união se dissolva. Não espero que a casa caia. Mas espero que deixe de ser dividida. Ela se tornará uma só coisa ou só na outra. Abraham Lincoln, que escreveu, diz assim, ó, esse texto expressa a posição política autoritária do presidente Lincoln, expressa, tem aqui a perspectiva de representantes do sul dos Estados Unidos, também não. Proposta de Lincoln para abolir a escravidão. Letra D, proposta nortista para abolir a expressão para o oeste, a expansão para o oeste. E letra E, a preocupação de Lincoln com uma possível guerra civil. Isso aí. Letra E. Tá? Letra E, a preocupação dele com uma possível guerra civil. Vamos lá. 8. A independência das colônias espanholas na América deu-se a diversos fatores. Assinale a opção na qual todos os fatores relacionados contribuem para essa independência. Então vamos lá. Questão número 8 diz assim: política mercantilista da Espanha influencia a independência brasileira em... Não, isso aqui não. Letra B, o monopólio comercial em benefício da metrópole e desigualdade dos direitos entre crioulos nascidos na colônia e os chapetones nascidos na Espanha, enfraquecimento da Espanha pela Guerra Napoleônica. Isso aí. Essa resposta complementa lá a resposta que nós demos lá da questão número 2, tá? Que fala sobre o processo de independência. Realmente, Napoleão ele foi fundamental para a independência, tá? Número 9 diz assim: o significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumida como? A chegada dele pode ser resumida como? Na questão 9, a resposta correta é a letra C. Inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do Império passava a ser o centro para a periferia. Então, a questão C, né, que há uma inversão aí, né, na metrópole. Já na questão 10, tem aqui a imagem, depois tem um textinho falando sobre a conjuração baiana. É incorreto afirmar a conjuração baiana comparada à Inconfidência Mineira guarda semelhanças e diferenças. Os dois movimentos defendiam a criação política, mas enquanto os Inconfidentes de Vila Rica omitiam-se em relação à escravidão, os de Salvador procuravam a abolição. Tá certo, certo. A conjuração baiana também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Tá certo. A resposta correta é a incorreta. Então aqui nós temos 4 corretas e uma incorreta. A resposta incorreta é a letra
de dado. A revolta baiana foi um movimento restrito apenas a escravizados e seus descendentes, tá? Que mantinham contatos frequentes com ex-escravos do Haiti após a revolta desse contingente, consequente à abolição da escravidão naquela colônia francesa. Beleza. Galera, chegamos ao final de mais uma correção. Eu agradeço aí a todos que estão mandando bilhetinho, estão fazendo as atividades direitinho, tá, gente? E também dando um feedback bacana pra gente, tá bom? Faço as atividades propostas e aguardo vocês na próxima aula. Valeu? Um abraço, galera. Tchau.